OEB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Prezado economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a honra de receber Luiz França, que é presidente da Abrainc. E a Abrainc é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Luiz França, muito obrigado por atender nosso convite para a gente falar sobre questões extremamente importantes para o crescimento da economia brasileira neste ano de 2021. E corrigir a tempo, 2021. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, com um público tão exigente, né? E um público muito importante que são os economistas. Então, para mim é um grande prazer estar aqui. Na verdade, eu deveria estar aqui tendo uma aula de vocês. Então, o que eu vou comentar com vocês aqui, o senhor fica totalmente à vontade de fazer os seus comentários, suas observações, que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito no nosso bate-papo. França, normalmente, eu como professor de economia que sou na Universidade de São Paulo, ainda, embora aposentado, estou na condição de professor sênior, o que sempre nós conversamos em reuniões, em seminários, quais são os caminhos para levar a economia brasileira para um novo round aí de crescimento econômico. E sabemos da importância da construção civil. Entretanto, estamos sempre limitados à informação. Não sabemos exatamente o que está acontecendo. Olhamos uma determinada rua e vemos alguns prédios que estão se levantando. Vamos em outro lugar e encontramos algo parecido. Mas não sabemos exatamente o que está ocorrendo na economia como um todo, na economia brasileira como um todo. E aí temos que lançar mão, sim, de pessoas que estão no setor, como você, que está numa instituição extremamente abrangente, que sabe os efeitos diretos e indiretos que há nesse ramo tão importante da construção civil, porque é um ramo que tem tudo para alavancar a economia brasileira. Há milhões de pessoas desempregadas no Brasil, nesse momento do tempo, e só vemos o ramo da construção civil como sendo o grande setor para gerar emprego. O emprego dá uma satisfação enorme para a pessoa humana, ele gera renda, a pessoa recebe uma renda e vai gastar essa renda e vai incentivar os demais setores da economia. Então, é extremamente importante conversar contigo, eu como economista, como presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, e tenho certeza que todos os colegas economistas vão gostar muito das informações que você vai passar para a gente. Então, longe da gente querer ensinar alguma coisa, aqui já sabe tudo, né? E queremos obter de você, sim, estas informações que são, para nós, extremamente relevantes. Então, eu começaria, Luiz França, pedindo a você um relato do que vem ocorrendo no setor da construção civil já desde o ano passado, porque não é uma coisa recente. Estamos agora no mês de abril de 2021, mas os dados da construção civil, dos incrementos observados, dos novos prédios que estão sendo erguidos pelo Brasil inteiro, já vem desde o segundo semestre de 2020. Queria que você falasse um pouco sobre esse boom do segundo semestre, mesmo num cenário de pandemia, né? Porque a questão da pandemia ainda está conosco e sempre existe o medo, né, de que a pandemia está arruinando todos os setores da economia. Felizmente, alguns estão sendo reerguidos com uma força bastante forte e muito importante. Fala um pouco sobre o setor da construção civil
e principalmente na pandemia do ano passado? Bom, o ano de 2020, ele começou com muita força para o segmento, para todos os segmentos aqui no Brasil. Como todos vocês sabem muito bem, janeiro e fevereiro foram meses espetaculares. E aí veio a pandemia, veio a grande interrogação. E quando veio a pandemia, nós começamos a olhar dois comportamentos distintos em função dos compradores de imóveis. Eu gosto sempre de separar que nós temos dois grandes grupos. Nós temos o grupo do mercado de baixa renda, que é atendido pelo programa Casa Verde e Amarela, e nós temos o grupo de compradores no mercado de médio e alto padrão. Bom, fevereiro, março, todos nós aqui, né, olhamos os nossos investimentos, ficamos preocupados, ficamos paralisados, não tomamos decisões, certo? Então, essa classe que a gente pertence, né, está aqui no público dos imóveis de média e alta renda. Então, isso deu uma brecada. O mercado de baixa renda, muito importante, ele não parou, ele continuou forte. Por quê? Tem uma explicação. Esse mercado tem uma resiliência, e a resiliência não foi demonstrada só na pandemia. A resiliência, em outras crises, ela mostrou que esse mercado é resiliente. E a resiliência é por uma infelicidade, porque nós temos um déficit habitacional no Brasil de 7,8 milhões de moradias. Dos 7,8 milhões de moradias, da ordem de 70% é do baixa renda. Então, é falta de moradia. E falta de moradia para as pessoas menos assistidas. Então, como o volume é tão grande, a demanda é tão grande, ainda você sempre encontra, em qualquer crise, um grande contingente de pessoas com a segurança de adquirir imóvel. Então, a gente falou aí do mercado do Casa Verde e Amarela, do baixa renda, e isso foi o ano inteiro. Isso foi realmente um mercado fantástico. O médio alto padrão, por que ele começou forte em janeiro e fevereiro? A gente verificou no Brasil um nível de taxa de juros nunca visto na história brasileira e em vários países do mundo também. Acho que não tivemos esse nível de taxa de juros tão baixas. Tá? Com isso, o que acontece? A pessoa vai tomar um financiamento imobiliário, quanto mais baixa a taxa de juros, mais baixa a prestação. Então, você incentiva as pessoas a tomar as decisões de compra. Bom, além disso, nós, no Brasil, a gente já tinha aqui empréstimos que vão até 30 anos. Portanto, quando você junta o tempo de pagamento do empréstimo, tá certo? E a taxa de juro baixa, você agrega um grande número de pessoas, tá certo? Que passa a ter capacidade de comprar imóvel. Então, e aí o que a pandemia fez? A pandemia colocou todo mundo dentro de casa. E aí é um fenômeno muito interessante, porque nós contratamos uma empresa, que é a Brain, em 2 momentos da pandemia, para conversar com as pessoas, principalmente do médio e alto padrão. E essas pessoas, elas deram a seguinte resposta: quero mudar de imóvel. Então, esse público foi às compras no segundo semestre, porque eu quero mudar de imóvel. E esse incômodo do imóvel era interessante, porque nós pegamos pessoas, por exemplo, na cidade de São Paulo, moravam nos Jardins, apartamentos com metragem quadrada grande, 300 metros quadrados, 350, só que não tem varanda. Ficou desesperado, porque não conseguia tomar sol. Tinha que abrir a janela e botar a cadeira na posição que entrava um pouco de sol. Então, essa pessoa falou o seguinte: o problema meu não é o tamanho do apartamento, eu preciso de uma varanda. Então, com isso, por exemplo, algo que não era valorizado passou a ser valorizado, as coberturas, né, passaram a ser valorizadas, as casas passaram a ser valorizadas. Então, esse público resolveu ir às compras, né? E esse é o detalhe que eu dei da varanda, mas aí a gente pode imaginar todos os outros detalhes dentro de uma casa. Porque a verdade é o seguinte: grande parte das pessoas sai de manhã, vai para o trabalho, volta à noite. Se você for verificar, o período que ele fica dentro de casa é muito pequeno, porque muitas vezes ele tem a rotina da ginástica, tem alguma rotina no fim do dia. Então, quantas horas ele fica em casa? Então, ele não
ele não, nem conhece direito o ambiente dele, nem usa direito. E ainda se você for pegar numa renda mais alta, fim de semana a pessoa vai para uma casa de praia ou na casa do interior. Então, usa menos ainda aquele ambiente. Então, essas pessoas, no segundo semestre, foram às compras e realmente juntaram os dois efeitos. O efeito pandemia, que fez a pessoa repensar o tamanho da casa, o tamanho não, a distribuição da casa, e o efeito taxa de juros. Então, com isso, a gente teve aqui números fantásticos. Os lançamentos, tá, cresceram 8%, tá, e as vendas líquidas 34% no segundo semestre, quando comparado ao mesmo período de 2020. Então, veja que o mercado respondeu muito positivamente e pudemos gerar empregos, né? Você vai lá no CAGED, nós vamos ver que nós geramos lá 140 mil empregos, ou seja, um número expressivo no momento de pandemia. França, são informações extremamente interessantes. Essa que você salientou aí da varanda, eu tenho lido e ouvido de pessoas a expressão varanda gourmet. Não é só para tomar o sol, né? É uma varanda para fazer o churrasco, para receber os parentes, receber os amigos. De fato, isso é algo extremamente relevante para a tomada de decisões desse pessoal de renda mais elevada. E também há um ponto interessante que eu quero acrescentar, que é o fato de que o pessoal de alta renda, que está ainda ativo, ou mesmo que está já inativo, ele não tem onde gastar o dinheiro durante a pandemia. E ele passou a ter uma poupança extremamente elevada e muito positiva, que tem sido empregada pelos bancos, tanto para a compra de dívida pública do governo, quanto para o setor, para o financiamento da casa própria, do setor da construção civil. Então, pelo que você está relatando, e muito bem, o setor teve um crescimento espetacular pelas decisões das pessoas de menor nível de renda e que precisam ter a casa própria. Há um déficit habitacional, conforme você colocou, extremamente elevado no Brasil, e pelas também escolhas de pessoal de maior nível de renda. Aí eu te pergunto, ao longo de 2021, você, Abraim, que espera esse mesmo boom de crescimento do setor da construção, ou é algo que foi uma bolha e acaba sendo, digamos, estourada a qualquer momento do tempo? Você espera, ao longo de todo 2021, esse crescimento do setor? Eu te dei o dado do déficit habitacional, que é muito importante, né? São 7,8 milhões, que é o déficit. E nós temos uma pesquisa também que mostra a necessidade de moradia nos próximos 10 anos. Então, isso vem através de formação de novas famílias, crescimento populacional. Nós temos nos próximos 10 anos a necessidade de 11,3 milhões de moradias. Então, a gente tem que vencer um déficit e a gente tem 11,3 milhões de moradias. Quando a gente olha esse número, a gente verifica que existe uma demanda enorme no mercado. Então, para mim, inexiste a situação de uma bolha, como o senhor falou, tá certo? E sim um mercado consistente para os próximos 10 anos. Então, a gente acredita realmente que esse mercado aqui, ele vai ter aqui uma longevidade, tá certo? Constante aí, no mínimo para os próximos 10 anos. Crescimento da economia, né? Saída da pandemia, imagina o que vai acontecer nesse mercado. Vai ficar mais forte ainda, tá certo? E eu sempre comento, né, dada a nossa importância em geração de emprego, nós somos um setor que poderemos ajudar muito a criação de empregos no Brasil. Então, inclusive, aqui eu defendo algumas teses que não são muito
adequadas para o momento fiscal do Brasil, mas elas podem ser um grande impulsionador da economia no emprego. Por exemplo, o senhor deve lembrar que no passado, nos Estados Unidos, mas no passado já teve isso no Brasil, a pessoa que compra um imóvel financiado, ela pode deduzir parte dos juros ou total os juros pagos no imposto de renda anual. O senhor imagina se a gente fizer, pós-pandemia, um movimento desse por um período. Quem comprar imóvel nos próximos 18 meses, durante a vida toda do contrato, ele tem esse benefício. Então, a gente pode impulsionar o mercado com o objetivo de impulsionar emprego e todos os setores que estão ao nosso redor, porque nós movimentamos 67 setores da economia. Então, é uma cadeia produtiva realmente muito forte. Isso nós estamos falando dos diretos e indiretos. Se nós formos para os induzidos, então, imagina o número de pessoas que a gente traz dentro desse segmento todo. Excelente, França. Luiz França, vamos pedir para o nosso telespectador um segundinho, para já retornarmos à nossa conversa no segundo bloco. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês, mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de receber aqui na nossa TV Luiz França, que é o presidente da Abrainc. E a Abrainc é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. França, você fez um relato espetacular sobre o setor nesse momento do tempo, um diagnóstico muito positivo sobre o setor da construção civil nesse momento do tempo. Eu andei observando pela cidade um número muito expressivo de novos lançamentos, prédios que antes era um terreno, de repente já está no 5º, no 6º andar. Recentemente dei uma entrevista para uma rádio aí no interior, na cidade de Araraquara, e falando com a repórter da importância do setor da construção civil para a geração de emprego e de renda e alavancar o crescimento da economia brasileira, ela também relatou que lá em Araraquara e região está havendo uma explosão, digamos assim, de prédios, de novas construções, enfim, algo extremamente importante para a economia brasileira. O que eu vou te perguntar é se isso é um fenômeno mais local, aqui da cidade de São Paulo, de algumas cidades do interior de São Paulo, ou é um fenômeno brasileiro como já ocorreu em uns 10, 15 anos atrás. É o Brasil inteiro que está tratando de suprir a lacuna existente nessa questão habitacional. É algo que está no Brasil inteiro, Luiz França? Realmente, isso é algo nacional. A baixa renda, o problema do déficit habitacional na baixa renda é nacional, tá certo? Como eu comentei no nosso bloco anterior, e o efeito de taxa de juros baixo, como nós falamos, combinado aqui, como nós também comentamos, da
as pessoas quererem repensar os espaços, é um efeito nacional. Então, a gente vê isso realmente de uma maneira geral. Tem um outro aspecto muito interessante, o que é o imóvel em termos de investimento. E outro dia eu pedi para fazer aqui umas simulações, e nós pegamos uma série histórica de 2009 a 2019. Na cidade de São Paulo, por exemplo, essa série histórica, a valorização do imóvel na cidade de São Paulo, ela foi superior à variação do Selic, um pouquinho superior. Agora, isso se você morou naquele imóvel durante 10 anos, tá certo? E resolveu vender, se teve uma aplicação que está ótima, né? Uma aplicação igual ou superior ao Selic, e você usou um bem por 10 anos, então já fez um bom negócio, dado que aplicações você pode comparar com o imóvel? Talvez aplicações em título do governo, por isso que nós fizemos a comparação com a Selic, tá certo? Agora, imagina se você resolveu comprar aquele imóvel e alugar. Então, o seu retorno ele foi muito superior ao Selic numa aplicação segura. Portanto, no momento que você tem taxas de juros baixas, o imóvel como investimento, ele passa a ser uma boa opção. Quer seja investimento, entre aspas, moradia, ou investimento para renda. Então, eu acho que isso também é um fator motivador das pessoas em adquirir imóvel, porque tem um ativo seguro, tá certo? E pode ou alugar ou morar nesse ativo. Bom, essa é uma boa dica aí para aqueles telespectadores que estão nos vendo, no sentido de pensarem que um investimento hoje no setor da construção civil é algo duradouro e extremamente rentável, pelas condições que você colocou. Ou a pessoa mora e, ao vender, está tendo um rendimento no mínimo igual a Selic, eu creio que deve ser, em muitos casos, superior. Ou então ele aluga e ele tem as duas coisas, ele tem o valor do aluguel, se for prédio, deixa de pagar o condomínio também, e o rendimento do prédio, do imóvel, se valoriza em relação à própria Selic. Esta maneira de realizarem suas escolhas com relação aos investimentos na construção civil. Mas, França, temos também, estamos falando muito da área residencial e temos que falar um pouco agora da questão comercial. A pandemia, ela jogou para dentro das casas milhares, ainda há alguns, foi diminuindo, é verdade, mas segundo o IBGE ainda há alguns milhões de funcionários de empresas que estão em home office e muitos prédios de comerciais estão com uma metragem ociosa extremamente elevada. Como é que você vê essa questão do home office? Pouco a pouco está diminuindo. Você acredita que quando todos estivermos vacinados e a gente vencer esse terrível vírus, a grande totalidade das pessoas voltarão para os seus locais anteriores de trabalho? Ou é algo que vai impactar o setor da construção civil nessa área? Como é que você está vendo essa questão? Eu acho que algo do home office nós vamos levar para o futuro, mas é uma minoria, porque não são todas as profissões que permitem que a pessoa trabalhe no sistema de home office, tá certo? E eu gosto também de olhar a empresa crescendo. Quando uma empresa cresce, ela tem que contratar pessoas, ela tem que contratar estagiários que saem da faculdade. Veja a dificuldade que você tem. Como é que uma pessoa que saiu de uma universidade extremamente preparada e capaz, você vai fazer o treinamento à distância? Essa pessoa, se ela está no escritório, ela tem uma dúvida, ela olha ao redor, ela vai encontrar várias pessoas e o que ela faz normalmente? Ela, eu estou com dúvida,
tem 10 pessoas aqui, pode esclarecer. Quem não está ocupado, quem não está no telefone, ele vai lá, ele conversa, ele tira dúvida, ele cresce do ponto de vista profissional. Além disso, nós não podemos esquecer que as empresas também, elas têm um viés de uma cultura organizacional. E essa cultura organizacional, ela vem muito do presencial. E um terceiro aspecto que eu levantei, muito interessante. A juventude, tá certo? Hoje, ela fica um grande tempo dentro da empresa. Dependendo de alguns segmentos, as pessoas trabalham até de manhã até 10, 11 horas da noite, alguns segmentos. Perfeito. Então, o que acontece com isso? Essas pessoas já relataram o seguinte: se eu tiver que fazer home office, eu vou mudar de empresa, porque a minha vida é empresa, os meus amigos estão na empresa, e depois que eu saio da empresa, eu vou me confraternizar com eles. Então, eu acredito sim numa mudança de comportamento não extrema, pode até ser que chegue-se num meio termo de trabalhar 4 dias, ficar um dia em casa, vai facilitar tremendamente, por exemplo, para as pessoas com filhos, esse movimento, tá certo? Tanto para o marido quanto para a mulher, tá certo? De poder ficar um dia em casa. E eu não acredito que estejamos prontos para trabalhar remotamente. O ser humano ainda precisa conversar, precisa de contato, tá certo? Esse negócio do visual, cada um do lado da mesa, ainda funciona muito. Então, eu acho que nós vamos tirar algumas lições, mas voltaremos sim ao sistema de trabalho presencial. França, estamos chegando ao final, infelizmente, do nosso programa. Obrigado, Luiz França, pela participação aqui na Ordem dos Economistas do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Será um prazer voltar e podemos voltar, inclusive, se vocês quiserem, com números, projeções, estudos técnicos, que nós temos muitos estudos na Abrainc que podemos vir aqui para dividir esse conhecimento que nós temos. Obrigado. E obrigado a você, meu caro economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, e até o próximo programa. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.